incluir mais um pensamento dentro dessa questão que envolve leis, estatuto e a justiça de Cristo. No vídeo anterior, nós abordamos e explicamos que certas leis e estatutos estavam apenas dependendo de Israel como nação. Mas hoje eu quero lhe apresentar um outro elemento que também condiciona a obediência às certas leis que tinham os judeus como nação e como povo. O outro condicionador da obediência às leis era o princípio da religião. Ou seja, Deus havia chamado Israel para que fossem a igreja exclusiva de Cristo. Então, leis religiosas pertencentes a esse concerto podiam ser obedecidas porque os judeus eram o povo de Deus. O judaísmo era a igreja de Deus. Êxodos capítulo 19, versículo 5 ao versículo 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Israel, como povo de Deus, tinha privilégios, tinha leis, tinha estatutos que deveriam ser obedecidos. E isso estava ligado com o concerto e com o templo. Enquanto os judeus, como povo, estavam ligados com o concerto e com o templo, então certas leis poderiam ser obedecidas, poderiam ser guardadas. Mas nós sabemos que, vindo Cristo à nossa terra, Cristo fez um novo concerto e Cristo agora tem também um novo santuário, um novo ritual, um novo sistema, e agora não são mais judeus o povo de Deus, mas os judeus deixaram de ser o povo de Deus e o povo de Deus agora são os cristãos. Vamos entender isso porque é muito importante. João 8,44 diz o seguinte. João 8,44. Respondeu, pois, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os judeus deixaram de ser filhos de Deus. Os judeus que crucificaram a Cristo eram literalmente filhos do diabo. Então, Deus precisava fazer e ganhar novos filhos. Tal como a humanidade se corrompera, e Deus chamou os judeus. Também quando os judeus se corromperam, Deus teve que chamar outros. João capítulo 1, versículo 11 a 12, diz assim. João 1, 11 a 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, não é mais o judaísmo que está em jogo. Nós não somos chamados a sermos judeus, nós somos chamados a sermos cristãos. Então, tal como a religião judaica tinha a sua própria cultura, suas próprias leis, suas formas de culto, seus preceitos, que eram coisas temporais, limitadas apenas ao templo, também o cristianismo tem sua própria cultura, seu próprio nome, seus próprios hábitos, sua própria forma de adorar e seu próprio templo. Isso quer dizer que, naqueles princípios
ligado ao templo terreno, havia limites que só estavam mesmo relacionados com o judaísmo. Mas, ao aceitarmos Cristo, estamos completamente livres de todos os preceitos, cerimônias que estavam ligados com o templo. Mateus capítulo 27, versículo Mateus capítulo 27 nos fala da crucifixão de Jesus e um evento muito importante acontece na crucifixão. E isso marcou o fim do templo judaico. Mateus 27, versículo 27, Mateus 27, versículo 50 ao versículo 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e houve um tremor de terra, abriram-se as pedras, versículo 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, desde o momento em que temos esse evento, e Jesus já ensinava que algumas coisas estavam limitadas mesmo ao templo, nós ficamos também livres de certas cerimônias, de certas leis, de certos estatutos. João capítulo 4, versículo 22 a 23 a 24 diz assim. João 4, 22 a 24. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus proclama uma verdade muito importante, que nós não estamos presos em um templo. A adoração a Deus é uma adoração ilimitada. Em qualquer lugar nós podemos adorar a Deus. E a religião não está baseada em um local, em um templo. Por quê? Porque o templo de Deus agora é Cristo. E todos que estão em Cristo estão na condição de oferecer adoração a Deus. E todos os privilégios que os judeus tinham agora passam para Cristo. Por quê? Porque o filho da promessa, em quem deveria ser contado a nação judaica, o verdadeiro Israel, não é Isaac, é Jesus. E todos que estão em Jesus estão dentro do concerto eterno. Quando Deus prometeu para Abraão que em tua semente será bendita a todos os habitantes da terra, não são sementes como se fossem muitos. É a semente, porque é apenas um, é Cristo. Então, nós contamos os judeus não a partir de Isaac e Jacó. Nós contamos os judeus a partir de Cristo. E todos que têm Cristo são israelitas, são judeus. Então, temos dois tipos de judeu. Temos o judeu na carne e temos o judeu no espírito. E, infelizmente, os judeus na carne, eles deixaram de entender o que Deus estava ensinando para eles, que é o que está em jogo não é a carne, porque a carne é fraca. O que está em jogo é no espírito. Porque judeu
israelita, Israel, é um povo espiritual. Então, você não pode ser israelita na carne. A única forma de ser israelita é no espírito. Romanos capítulo 3. Paulo vai nos dar uma explicação muito boa em Romanos capítulo 3. Paulo explica, Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29. Porque não é judeu o que exteriormente, nem circuncisão aqui o exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, meus amados irmãos, o grande problema dos judeus, que pode ser e é o nosso problema no cristianismo, é deixarmos de entender o espiritual e transformarmos a forma em substância, o tipo em realidade. Porque todas essas coisas, aquele templo, aquelas cerimônias, tinham um propósito especial. A lei cerimonial, ela nos serviu apenas de aio. Ela precisava nos conduzir até Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, toda lei, não importa se é moral ou cerimonial, ela tem um único objetivo: nos levar para Cristo, para recebermos a sua justiça. Então, querer ressuscitar leis temporais que estavam apenas limitadas ao templo para impormos novamente nesse período em que, desde 1888, Deus nos visitou com a preciosíssima mensagem da justiça de Cristo, é anular a cruz de Cristo, é anular seu serviço no lugar santíssimo do santuário, é anular o santuário celestial, porque nós hoje somos a nação santa e o templo de Deus não se encontra mais na terra, o templo de Deus se encontra no céu. Hebreus capítulo 8, versículo 1 a 2 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Não existe mais templo na terra. O nosso templo está no céu. É para lá onde nós precisamos agora nos virar e prestar atenção. E esse templo que existe no céu também tem seu serviço, seu ritual e seu próprio sacerdócio, seu sumo sacerdote. Então, agora precisamos nos volver para o santuário celestial. Apocalipse 11, 19 diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi visto no seu templo, e houve relâmpago e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Dois pensamentos para concluirmos isso. Primeiro, voltarmos para as leis e estatuto anula o ministério de Cristo no santuário celestial. Segundo, procurar se colocar nesse fardo é realmente anular a preciosíssima mensagem de justificação pela fé. Partilhe, comente, dê ao teu like e se inscreva no canal, porque ainda continuaremos.